Virgem, o signo que todos conhecem por sua precisão, organização e foco, esconde um lado que poucos conseguem enxergar. Enquanto o mundo o vê como meticuloso, calculista e até um pouco crítico, existe uma camada profunda e complexa que raramente vem à tona. O lado oculto de Virgem vai além da busca pela perfeição. Ele carrega emoções intensas, inseguranças e uma necessidade de controlar não só o mundo ao seu redor, mas também a si mesmo. A aparência de Virgem, sempre centrada e lógica, esconde um turbilhão interno de sentimentos e pensamentos. Por trás dessa fachada de ser perfeito, está alguém que luta constantemente contra a sensação de não ser bom o suficiente. Virgem se cobra de maneiras que ninguém pode imaginar, sempre em busca de melhorar, de se aperfeiçoar. É como se cada erro fosse uma falha fatal, e cada imperfeição fosse um reflexo de sua incapacidade. Esse lado oculto do signo está profundamente ligado à sua insegurança e ao medo de não corresponder às próprias expectativas. O que ninguém te conta sobre Virgem é que, por mais que exija a perfeição dos outros, ele espera o mesmo de si mesmo de uma forma ainda mais intensa. Esse desejo por excelência pode se tornar uma prisão emocional. Virgem quer estar no controle de tudo, mas no fundo, sente que precisa de validação para que suas ações tenham sentido. Ele precisa que sua perfeição seja reconhecida, não apenas como uma forma de agradar, mas como uma maneira de provar a si mesmo que seu esforço vale a pena. Isso cria um ciclo de constante frustração, porque no fim das contas, Virgem nunca se sente completamente satisfeito. Há sempre algo a mais que pode ser feito, sempre uma melhoria que pode ser alcançada. Além disso, Virgem é frequentemente incompreendido. Enquanto o mundo vê um ser racional e analítico, existe uma vulnerabilidade oculta, que só os mais próximos conseguem perceber. Virgem tem um coração generoso, mas, por medo de ser ferido, constrói muros ao seu redor. Ele tende a se fechar, emocionalmente, e essa atitude acaba gerando um paradoxo. Virgem quer ajudar, quer cuidar, mas muitas vezes, sente que seus próprios sentimentos são demasiado complicados para serem compartilhados. Esse lado mais introspectivo, muitas vezes, passa despercebido, mas é o que realmente dá forma à sua personalidade. Virgem deseja se conectar, mas tem medo de ser rejeitado. Outro ponto importante sobre o lado oculto de Virgem é a sua propensão a se perder em detalhes. Seu olhar atento a cada pormenor, que pode parecer uma virtude para muitos, é também uma espada de dois gumes. Virgem muitas vezes se perde nas minúcias da vida, deixando de lado o panorama geral. Isso acontece porque ele se preocupa tanto em corrigir as falhas, em melhorar aquilo que considera imperfeito, que acaba esquecendo de apreciar as coisas como elas realmente são. Ele tem uma dificuldade em viver o momento, sempre pensando no que pode ser feito para melhorar, para aperfeiçoar. E por mais que isso o faça parecer uma pessoa incrível para os outros, Virgem nunca está realmente satisfeito com o que tem, sempre buscando um algo mais. Em relacionamentos, o lado oculto de Virgem também pode ser um mistério. Por um lado, ele é extremamente leal e dedicado, mas por outro, ele pode ser excessivamente crítico, tanto consigo mesmo quanto com o parceiro. Essa busca incessante pela perfeição pode se refletir em seu desejo de ter o controle, de fazer tudo funcionar da maneira que ele acha ideal. Isso pode criar uma dinâmica difícil, pois Virgem, por mais que tente, não consegue relaxar e deixar as coisas acontecerem naturalmente. O maior desafio de Virgem é aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para ser valioso. O lado oculto desse signo revela uma enorme luta interna entre a aceitação de suas próprias falhas e a busca constante por um padrão ideal. Virgem precisa aprender a dar espaço para o erro, a entender que a vida não é uma equação exata e que as imperfeições são o que tornam as coisas verdadeiramente especiais. No fundo, ele busca mais do que perfeição. Ele deseja ser aceito como é, com suas qualidades e defeitos. E para isso, precisa começar a olhar para si mesmo com mais gentileza, entendendo que a perfeição não está no controle, mas na capacidade de se aceitar e se permitir ser humano. O lado oculto de Virgem é, então, uma complexa mistura de força e fragilidade, perfeccionismo e insegurança. Este signo, muitas vezes, se perde em sua busca por excelência, mas no fim, o que ele realmente
quer é apenas ser visto e compreendido. Virgem não precisa da aprovação do mundo, mas sim da capacidade de ver sua própria beleza, mesmo nos momentos de vulnerabilidade. Quando ele finalmente entende isso, é capaz de se libertar das correntes do perfeccionismo e viver de forma mais leve e autêntica. E é nesse momento que o verdadeiro poder de Virgem se revela. A capacidade de transformar suas fragilidades em força e de encontrar a paz na aceitação do que é imperfeito. O lado oculto de Virgem vai além da constante busca por perfeição. Por trás de sua fachada de eficiência e organização, existe uma profundidade emocional que poucos conseguem compreender. Virgem tem a tendência de ser seu próprio pior crítico, sempre avaliando e reavaliando suas ações e decisões, em uma tentativa quase obsessiva de garantir que tudo seja feito da maneira mais perfeita possível. No entanto, o que muita gente não sabe é que por trás dessa necessidade incessante de corrigir, melhorar e organizar, há uma grande insegurança. Virgem tem uma enorme dificuldade em aceitar que a vida não pode ser controlada e que a imperfeição é, na verdade, uma parte essencial da experiência humana. Esse perfeccionismo disfarçado de autossuficiência se reflete não apenas na vida profissional ou nas tarefas cotidianas, mas também nos relacionamentos pessoais. Virgem, apesar de sua natureza generosa e cuidadosa, se sente muitas vezes desajustado quando se trata de expressar seus sentimentos. A sua forma de demonstrar amor e carinho nem sempre é óbvia, e essa falta de expressão pode ser mal interpretada por quem está ao seu redor. Para a Virgem, demonstrar afeto nem sempre envolve gestos grandiosos, mas sim a preocupação constante com os detalhes. O desejo de proteger e ajudar sem esperar nada em troca. No entanto, essa dificuldade de se expressar de maneira mais aberta e vulnerável pode criar um distanciamento em seus relacionamentos. Embora a Virgem tenha uma habilidade única para perceber as falhas dos outros, ele mesmo é incapaz de perdoar suas próprias fraquezas. Essa autocobrança constante é uma faca de dois gumes. Enquanto ele tenta corrigir todos os pequenos erros ao seu redor, se sente pressionado por uma meta impossível, a de ser perfeito o tempo todo. Esse ideal de perfeição que ele busca muitas vezes não existe, e isso o coloca em um ciclo interminável de frustração e arrependimento. Virgem pode se pegar reavaliando suas palavras e ações, sentindo-se culpado por algo que nem mesmo os outros notaram. Essa pressão interna de ser sempre impecável acaba levando a um esgotamento emocional, pois Virgem não permite que seus erros sejam simplesmente erros. Para ele, cada falha é um reflexo de sua falta de capacidade. E esse é o lado mais oculto de Virgem, sua constante luta interna para se libertar da expectativa de ser perfeito, mesmo quando ele sabe, em algum lugar profundo de si, que isso é uma missão impossível. Por mais que ele busque soluções para tudo ao seu redor, ele raramente se permite ter um descanso. Virgem não sabe como desligar, como relaxar sem sentir que está fazendo algo produtivo ou importante. O resultado disso é uma constante sensação de esgotamento, não apenas física, mas emocional. O signo de Virgem tem dificuldades para cuidar de sua própria saúde mental, porque se perde tanto em cuidar dos outros e em corrigir os erros que encontra à sua volta que se esquece de cuidar de si mesmo. Outro aspecto do lado oculto de Virgem é sua tendência a evitar confrontos. Por ser um signo de terra, Virgem é sensato e prefere manter a paz, mesmo que isso signifique guardar para si seus próprios sentimentos. Ele pode ser muito discreto em relação ao que realmente pensa e sente, temendo que sua opinião possa gerar discórdia. Isso, muitas vezes, faz com que Virgem engula seus descontentamentos e, ao longo do tempo, isso gera um acúmulo de frustração. Acredite ou não, Virgem, com toda a sua análise crítica e racionalidade, tem um lado emocional profundo que ele nem sempre sabe lidar. E essa incapacidade de expressar de forma clara o que está sentindo pode gerar um estresse significativo, porque ele acaba carregando para si um peso emocional que nunca é compartilhado. A busca incessante por respostas e soluções também é um traço fundamental no lado oculto de Virgem. Ele não consegue deixar nada sem uma explicação clara e lógica. Isso faz com que Virgem passe muito tempo se questionando sobre tudo ao seu redor, tentando entender os motivos por trás de cada comportamento, por trás de cada situação. Ele é o tipo de pessoa que gosta de resolver mistérios, de encontrar padrões e razões para tudo. Mas esse desejo de entendimento pode ser um fardo,
Pois, muitas vezes, o que ele não percebe é que nem todas as respostas estão ao seu alcance. E essa falta de aceitação de que algumas coisas não podem ser controladas ou explicadas é o que o impede de realmente relaxar e deixar a vida fluir. Além disso, Virgem pode ser extremamente autocrítico em relação à sua aparência e ao modo como é percebido pelos outros. Por mais que ele exiba uma aparência calma e controlada, por dentro, pode estar se sentindo inseguro e inadequado. Essa obsessão por padrões de perfeição se estende ao modo como ele se vê e como acredita que os outros o veem. Virgem tende a se comparar com os outros de maneira excessiva, acreditando que, se não estiver à altura, será rejeitado ou deixado de lado. Ele precisa aprender a aceitar que a beleza, a qualidade e o valor de uma pessoa não são definidos apenas por sua aparência ou pelos padrões impostos pela sociedade. A verdadeira força de Virgem reside em sua autenticidade e em seu desejo genuíno de ajudar, curar e melhorar as coisas ao seu redor, e não em uma versão idealizada de si mesmo. O lado oculto de Virgem é um convite para que esse signo se permita ser mais leve consigo mesmo. Ao aprender a se aceitar e a abraçar suas falhas, Virgem pode finalmente perceber que a verdadeira perfeição não reside na ausência de erros, mas na capacidade de aprender com eles e seguir em frente. Quando Virgem se liberta do peso de suas próprias expectativas e aceita sua humanidade, ele se torna não só mais feliz, mas também mais verdadeiro, mais presente e mais inteiro. O lado oculto de Virgem não é um obstáculo. É uma oportunidade de crescimento, de evolução e de descobrir que, às vezes, é preciso apenas deixar ir a necessidade de controle para viver uma vida mais plena e autêntica.